Tá, estou iniciando aqui. Então tá, a ideia da aula, então... deixa eu só perguntar para vocês uma coisinha, peraí. Tá mudando, né, o slide aqui para vocês? Não sei se tá. Tá sim, Tá, professor, né? tá sim. Tá, beleza. Sim. Tá, então tá. Bom, eu coloquei aqui, inclusive, o meu nome e o do Charvel também, como eu falei agora há pouco, porque a gente faz, né, utiliza essa metodologia também para ensino de ciências, né, enfim, no caso da disciplina de evolução do pensamento científico. E aqui, então, é muito similar a ideia, né, aprendizagem baseada em problemas com o uso de questões sociocientíficas. Né, isso vai ficar mais claro agora na apresentação, o que é, né? Então a gente utiliza, eu tirei aqui a sigla, coloquei inteiro, porque essa sigla não deve ser comum para vocês, né? Mas a gente chama aprendizagem baseada em problemas de ABP e questões sociocientíficas de QSCs, né? Então seria o uso de ABP e QSCs para ensinar bioética a estudantes de ciências naturais, né? Que a maioria de vocês é estudante de ciências naturais. Eu acho que isso também coloca um certo foco de como ensinar isso, né? Bom, então, eu acho que um primeiro tópico, né, falando sobre isso, né, que a gente está propondo uma metodologia diferente, né, que já tem algumas décadas, né, mas que é crítica muito do modo como o ensino é tradicionalmente feito, né, nas universidades e nas escolas, né. Então, é interessante pensar em como que o ensino vem sendo dado há muito tempo já e como essa estrutura não se modificou muito, né. E sendo que a gente tem muitas abordagens distintas e também tem muitas evidências de que conseguem solucionar pelo menos alguns problemas que são vistos como problemas bem básicos assim no ensino tradicional que a gente não consegue superar muitas vezes, né? Não que a metodologia vai resolver todos os problemas, tem que cuidar para não pensar dessa forma, mas ajuda em muitas coisas, né? Então, aqui essa figurinha, né, mostra um pouco uma contradição, né, do professor em relação aos alunos, né, que vai dizer que eu espero que vocês todos sejam independentes, inovadores, pensadores críticos, que farão exatamente como eu digo. Né? Então, numa aula que é simplesmente expositiva, nesse tipo de ensino que é transmissivo, né, que está pensando no conhecimento como simplesmente sendo transmitido e colocado para dentro da cabeça de vocês, e que tira muito a autonomia do aluno, né, é difícil pensar que a gente vai estar formando alguém independente, inovador, que tem um pensamento crítico, se está sendo ensinado de uma forma que, na verdade, não está formando esses valores em vocês, né? Não tá falando isso, mas na prática não é isso, né? Então, inclusive essa parte da aula está sendo expositiva, né? E mostra que é interessante ter alguma coisa expositiva nas aulas também, mas reduzir muitas vezes o ensino a aulas expositivas, né? E o aprendizado simplesmente de conceitos, muitas vezes, né, acaba sendo bem limitante, assim, né, para o aprendizado de vocês, né, moldam muito o modo como vocês acabam se formando, em termos até de valores e atitudes, e como vocês acabam, a relação que vocês têm com o aprendizado, inclusive, né. Então, pensar em outras formas pode ser interessante. O ensino tradicional, ele é muito acrítico, então, né, ele não está pedindo muitas vezes os alunos que tenham um posicionamento crítico em relação ao que o professor está falando, ou em relação aos temas que estão sendo discutidos, enfim. E aqui eu estou pedindo que vocês realmente examinem criticamente, né, o material de vocês, o que eu digo, o que os colegas do grupo falam, que a gente tenha uma discussão aberta, né, que a gente possa ter esse diálogo da forma mais interessante. Né, então é algo mais dialógico também, né, não tanto numa situação mais hierarquizada em termos de eu falo e vocês escutam. Então, por isso, inclusive, nessa parte da aula eu estou comentando que vocês podem, a qualquer momento, enfim, eu não consigo ver vocês o tempo todo, né? Então, vocês podem abrir o microfone e dizer que querem falar, e a gente pode ir discutindo, né? Aqui. Então, outro ponto, né? O ensino é muito descontextualizado, né? Então, vocês vão ver, tipo, por exemplo, bioética. A gente poderia dar de uma forma muito descontextualizada simplesmente sobre teorias de bioética, né? Como pensar sobre a bioética, enfim, de uma forma mais abstrata e não pensar a partir de algum contexto específico, né? Então, essa ideia de aprendizagem baseada em problemas e a utilização de problemas que são sociocientíficos, né? É para vocês pensarem em questões bioéticas
a partir de um contexto específico que pode ajudar vocês a se engajar, né? Então, também tenta evitar, né, essa parte de um ensino descontextualizado. Então, o ensino tradicional também tem muita ênfase na memorização, né, em decorar alguns conceitos, tentar lembrar o nome específico daquela teoria, enfim, conceitos que são relevantes para aquela teoria. Mas vocês vão ver, né, tem outra, a memorização ou lembrar de conceitos é apenas um objetivo de aprendizagem que a gente pode ter se a gente tem uma noção mais ampla em termos de objetivos de aprendizagem, né, no ensino superior, por exemplo. E desvinculação com o cotidiano, né? Então, muitas vezes, o modo como o ensino é feito não tem um vínculo com o cotidiano, que é o que poderia também engajar, muitas vezes, estudantes a esse tema que o professor quer que o aluno se engaje e o aluno não se engaja. E muitas vezes o professor não está vendo que parte do problema pode ser, inclusive, a metodologia que ele está utilizando, né? Bom, então, pensando mais em termos de educação científica, né, mas isso envolve, de maneira geral, a educação, né? A gente pode dizer que tem uma tradição bastante problemática, né? E é uma tradição mesmo, algo que já está bastante enraizado há séculos, a gente pode dizer. E que é o modo como a gente estruturou, né, e pensa assim, e faz na prática também, né, a educação formal, digamos, né, em escolas e universidades. Então, foca na memorização e na repetição, tem muito da teoria sem prática, né, o aprendizado de conceitos sem saber como é que a gente vai utilizar esses conceitos, ou para que está servindo, ou de onde que eles vêm. A reflexão é bastante limitada, né, a reflexão mais individual, né, dos alunos, como que eles podem pensar criticamente a respeito daqueles assuntos, né? Então, crítica aqui não é no sentido só de contrariar algo, né, de ir contra, mas crítica no sentido de examinar, né, de fazer reflexão, em que a gente pode tentar ir mais a fundo, né, pela nossa própria as habilidades que a gente vai construindo, e não simplesmente, digamos, absorver exatamente aquilo que o professor está dizendo. E também tem um limitado engajamento sociopolítico, né? Esse é um outro ponto interessante para pensar em propostas alternativas, que é dar um engajamento não só aos temas da aula, né, mas que tenha um engajamento mais amplo do que aquele tema, mas como que aquilo se relaciona num contexto social e político mais amplo. Bom, esse aqui é um artigo de 2002, né, que é uma revisão da taxonomia de Bloom, né, que propôs então, uma taxonomia diferente do que está aqui, né, não é exatamente como os autores aqui propõem, mas tem uma revisão bastante interessante que faz desse artigo, né, que tem a ver com a educação, a parte de ensino de ciências na tradição mais francesa, né, mas que não está só na França, obviamente, e que fala em termos de resultados, objetivos de aprendizagem, né, em que, por exemplo, lembrar é aquele que a gente estava falando de memorização, né, que é o foco do ensino tradicional, entra como apenas um aspecto aqui dos objetivos de aprendizagem, né? Então, esse lembrar, claro, muitas vezes os objetivos de aprendizagem são mais do que isso, né? Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, do ensino que é feito, acaba que esse aspecto aqui é muito sobrevalorizado em relação aos outros, né? Então, tem muito a ver com lembrar conceitos científicos-chave. Por exemplo, na educação em ciências, né? A gente poderia pensar numa educação ética, conceitos chave de ética, né? Mas aqui a gente pode pensar também essa disciplina de bioética dentro da educação científica, né? Dentro disso, a gente está fazendo educação científica que inclui elementos de bioética, né? Então, não deixa de ser uma educação científica também. Então, aqui só para falar, né, outros resultados de aprendizagem, né, que a gente pode ter, envolvem níveis cognitivos distintos que não necessariamente o lembrar, né? Então, por exemplo, criar soluções baseadas no conhecimento científico para atividades práticas, avaliar práticas incorporando o conhecimento científico, analisar conhecimentos científicos associados a problemas práticos, aplicar conhecimentos científicos em atividades cotidianas e compreender como conceitos científicos estão relacionados às suas atividades, né? Como é que um conceito se relaciona com a prática. Então, aqui está focando em termos de conceitos e conhecimentos científicos, né? Pensando na educação em ciências, mas que a gente pode falar a mesma coisa para
uma questão para temas de bioética e ética em geral, né? Também ensino de ética ou de bioética também tende, dentro de áreas de ciência ou da filosofia, também tende a ser dado de uma forma mais descontextualizada e que foca num aspecto de teoria sem prática, enfim, né? E é interessante a gente tentar modificar isso. Então aqui é só para colocar para vocês, né, essa diferença que tem, né? Se a gente pode focar muito mais nesses outros níveis cognitivos aqui do que simplesmente não lembrar conceitos, né? Então, há algo que está para além de conceitos e está para além de lembrar, né? Que envolvem práticas, atividades, relações entre teoria e prática, e que envolvem criar, avaliar, analisar, aplicar e compreender, né? Que são outros verbos, enfim, né? Que são importantes para o aprendizado de vocês, ou de qualquer pessoa, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa em relação a essa parte inicial. Se vocês querem, eu posso ir fazendo umas paradinhas para facilitar. Não sei se alguém tem alguma questão, quer fazer alguma crítica ou pontuar algo. Professor, por que a gente estuda esse sistema de PBL, de um modelo de educação onde o aluno seja atuante, né? Tipo assim, o professor não puramente seja protagonista, mas a gente ainda encontra em sala de aula aquele modelo antigo de professor como protagonista e gravar o conteúdo para poder descrever na prova e tudo mais. E a outra dúvida é, o senhor acha que é possível aplicar um modelo de PBL, por exemplo, no sentido de só apenas utilizar a resolução de problemas sem aplicação de provas, e preparar o estudante para um concurso, por exemplo? Entendi. Ótimo. A primeira pergunta é por que tem, o ensino tradicional ainda é muito forte, né? Sim. Eu acho que não sei também responder muito isso na minha posição, né? Por uma questão histórica mesmo, né? De que ele sempre foi muito forte e não se está fazendo um esforço maior para modificar isso, né? Então, enfim, como a gente sabe que, por exemplo, a área de pesquisa ou da ciência, enfim, áreas de investigação, que a gente pode chamar de científico, mas qualquer área de investigação em que a gente está pesquisando, tentando coletar evidência empírica para fundamentar nossas afirmações, por exemplo, ou ter evidências, razões bem fundamentadas, argumentos, para isso a gente tende a fazer, né, diálogos, ou enfim, quando envolve coleta de evidências, e construir teorias mais fortes a respeito de algum tema e ir modificando isso, né? Claro que essa modificação não é tão rápida quanto muitas vezes a gente pensa, como se a ciência fosse modificando muito rápido a todo tempo, né? A ciência também tem aspectos conservadores nela, mas a gente vê modificando mais, né? Muitas vezes as áreas. Então, se a gente pensar em educação e ciências, né, já tem muita coisa mais inovadora, por exemplo, do que a prática que se faz em educação, né? Então, não é por falta de material, enfim, por falta de pesquisa na área de educação, né? Tem muito material que mostra, digamos, vários problemas que tem o ensino tradicional e como metodologias mais ativas, né, poderiam resolver alguns desses problemas, ou pelo menos minimizar eles, né, e formar um aluno mais engajado, até não só no aprendizado daqueles temas específicos, mas engajado politicamente, por exemplo, tendo maior autonomia, conseguindo pensar por si mesmo, né, aspectos como esses problemas aí do mundo contemporâneo que está nesse slide. E então acho que é muito porque as práticas, elas não dependem de outras coisas, não depende apenas da pesquisa, né, para resolver. Então muitas vezes, enfim, a educação, o professor está acostumado a ensinar de um certo jeito, vê que os colegas também ensinam daquele jeito, aquele jeito parece mais fácil, né? O professor tem mais controle da aula quando ele tem a aula já certinha em termos de uma aula inteira expositiva, ele sabe exatamente o que vai ser feito e tal. Parece que é mais desafiador, né? Uma metodologia ativa, porque vem coisas mais novas, né? Eu não sei exatamente como é que vocês vão fazer, não sei se eu vou saber responder, se eu vou saber orientar bem vocês para um tema. Enfim, vem mais coisas que pode tirar um pouco o professor da zona de conforto, né? Então eu acho que quem já está mais acostumado a dar aula e não quer se desafiar tanto,
é mais fácil, né, não modificar. E aí, vendo que isso ainda está presente, acaba sendo mais fácil. Claro que não é só isso, né, uma questão do indivíduo ali, professor, é também numa dimensão mais ampla, né? Muitas vezes o professor pode não ter a formação também, ou orientação de outros professores para como fazer isso, né? Porque é algo bastante diferente, então envolve também muito de ter que ter uma formação para isso, né? Então, esperar que os professores simplesmente porque eles acham que pode ser interessante, eles vão começar a fazer isso, simplesmente, né, acabam não fazendo muitas vezes por medo de não saber como que vai ser e por falta de, às vezes, de conhecimento ou de formação nessas áreas, né? Então, não adianta isso também é uma crítica a pensar que simplesmente a gente pesquisar um assunto, né, resolve os problemas práticos, né? Não, a gente pesquisar é um ponto importante, mas a prática não vai mudar muitas vezes simplesmente porque a gente mostra que há muitas evidências de que uma metodologia ativa ela é mais interessante no ensino formal, por exemplo, né? Isso não vai modificar a prática diretamente, né? Tem que ter toda existem outras dimensões, né? Que que precisam também ser enfrentadas para que tenha essa modificação, né? Então, acho que tem a ver muito com o professor estar acostumado naquilo, tá achando que é interessante, olhar com desconfiança aquilo que é novo, enfim, querer ficar na zona de conforto. Mas há também, eu acho que uma boa parte disso da explicação seria por os professores também não ter uma formação em relação a isso, né? Isso não está tão difundido assim, a ponto de que todo professor que quisesse dar aula numa metodologia ativa, ele saberia dar, enfim, se sentiria confortável em dar, né? Então, eu comecei a dar aula, inclusive, né, em 2020, aqui na UFBA, e comecei a dar, desde o início, né, desde 2020, comecei a dar aula com aprendizagem baseada em problemas, mas está bem inicial para mim, assim, ainda, né? Mas se eu não fizer agora, melhor já começar fazendo, né? Então, eu mesmo tenho bastante desafios que eu tô enfrentando ao dar aulas com esse formato, mas por pensar que pode ser mais interessante para os alunos, e para mim também, na verdade, eu acho que é interessante me desafiar para isso, né? Mas não é algo que acontece tanto, né? E aí, claro, tem uma explicação histórica também disso, né? Historicamente, o ensino foi feito de uma forma bem diferente, né? Um ensino mais passivo, né? Com o aluno sendo mais passivo, não tendo tanto uma interação com o aluno, não tendo tanto essa parte de desenvolver uma autonomia maior para o aluno, né? Foi assim historicamente durante um bom tempo. Então, muitas vezes se explica simplesmente pela história. As coisas continuaram do jeito que estava, né? Então, claro, modificou bastante, mas não continuaram exatamente como estava. Mas, enfim, é difícil de pensar, na verdade. Para ter essa modificação, precisa de muito mais esforço, mais gente não só pesquisando em educação e ciências, mas tentando fazer essas modificações, tentando interagir com professores, por exemplo, para que isso seja feito, né? Então, para ter, por exemplo, formação continuada de professores em relação a isso. Então, acho que a gente precisa de mais esforço prático mesmo para ter essas modificações, né? E a tua segunda pergunta, foi se ajuda para concurso, né? Eu acho que sim, claro que para concurso, enfim, se a disciplina é feita, se o curso ali é feito para alguém, para passar para algum concurso específico, pode ser feito problemas, nessa aprendizagem baseada em problemas, pode ser feito um estudo desse tipo, ou melhor, uma metodologia desse tipo para um concurso e criar problemas que sejam bem focados no concurso, né? Então, acho que isso pode também ser bem, bem útil, na verdade. Claro, tipo, uma disciplina geral sobre bioética, né? E daí pensar, eu quero aprender bastante sobre bioética num concurso, talvez uma aprendizagem baseada em problemas que não está focando nisso no concurso, talvez não pudesse ser mais interessante se ela focar, né, no concurso, enfim. Mas aí tem que ver se focar no concurso não vai tirar muito também outros aspectos, né? Que pode ser interessante nos objetivos de aprendizagem mais geral da disciplina. Mas sim, eu acho que pode ajudar bastante, né? Talvez até mais do que o ensino tradicional, né? Se a disciplina, o curso, enfim, esse tema for ensinado pensando no que cai no concurso, por exemplo, vamos fazer problemas que possam ajudar nesses temas específicos do concurso, né? Com certeza, eu diria que pode ajudar até mais do que um ensino simplesmente transmissivo, né? Porque isso também vocês podem, sei lá, pegar no YouTube, lá, bioética, botar, deve ter alguma coisa geral que vai falar sobre
alguns temas específicos que podem cair em concurso, por exemplo, né? Então, acho que é mais interessante, até mesmo pensando em concurso, que a gente possa ter um aprendizado com uma metodologia mais ativa, né? Que vocês se engajem, acabem aprendendo coisas para concurso, se engajando num problema mais específico, né? Enfim, não sei se respondeu muito, mas eu iria mais ou menos por aí nas duas questões, na verdade. Entendi. E se mais gente, eu não sei se tu tem interesse, tá pensando em questões de concurso também para isso, e se mais gente tá, a gente pode tentar ver de tentar formular o problema de uma forma que seja um pouco mais aplicado, assim, nesse sentido, né? Pensar em termos de, até das leis, né, em bioética e tal, que vocês falaram que certamente deve cair coisas desse tipo. A gente pode tentar ver como encaixar, né, como ficar mais interessante, porque isso, não quero que fique um jeito pronto que eu vou dar todo semestre da mesma forma, né? Eu quero que seja interessante para a turma de vocês agora. Em outra turma eu tento mexer e ficar mais interessante, assim. E aí, por isso que é interessante esse diálogo também, para vocês irem sugerindo e a gente ir montando a disciplina junto, assim. O programa é uma ideia, uma sugestão que eu tenho, e a gente pode ir mexendo. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente, antes de eu voltar? Ou... Tranquilo. Bom, então eu vou voltar e vocês podem comentar a qualquer momento, né? Não preciso fazer essa parada específica. Embora, pelo menos, mais uma vez eu dou uma paradinha, ver se motiva vocês mais a comentarem. Bom, então eu estava comentando, né, que a gente pode ter mais objetivos de aprendizagem, né, do que lembrar, que são esses outros 5 ali, e que é interessante para a aprendizagem, né, enfim, em geral, né, aprendizagem que, na verdade, não precisa ser pensadas nem em termos formais, só no ensino formal, em escola, em universidade, enfim, mas são níveis cognitivos mesmo da aprendizagem, né. Para a gente ter uma aprendizagem mais significativa, a gente tem que conseguir lembrar, pelo menos, de alguns conceitos-chave, mas compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, isso também é importante, né? Então, e também faz parte do aprendizado, né? Bom, e a gente pode relacionar com o mundo contemporâneo, né? E vários problemas sociais, ambientais, socioambientais, e em termos de bioética a gente pode entrar, porque muitos desses problemas envolvem questões éticas e que a gente pode tratar em termos de bioética ou de ética ambiental, né? Ou seja, eles têm uma dimensão, né, nesse nível, eles têm uma dimensão científica, uma dimensão ética, uma dimensão política. A gente pode pensar nesses problemas que são bastante complexos como problemas que têm múltiplas dimensões, né? E aqui só para colocar alguns, né? Bom, esse slide já estava antes, vocês já devem ter visto tudo aqui, mas rapidamente, né? Então, declínio de abelhas, escassez de alimentos, espécies invasoras, extinção da biodiversidade, mudanças climáticas, os efeitos que ela tem sobre a biodiversidade, né, e sobre vários outros fatores, né? Aterros e resíduos sólidos, poluição atmosférica e efeitos na saúde humana, doenças emergentes e pandemias, né? Esse slide foi feito antes da pandemia, e pandemia atual, né? Mas que já está colocado aqui, né? Não é uma questão de que agora a gente teve uma pandemia e isso nunca mais vai acontecer, enfim, a gente está indo para várias doenças emergentes e pandemias, né, estão acontecendo. Então, isso pode ter muita relação com o modo como a gente interage com o ambiente, por exemplo, em termos de desmatamento e outros fatores. Bom, questões relacionadas a racismo, especismo, sexismo, né? Tudo a gente pode pensar como questões éticas também. Aqui, né, o caso da Coltan e produção de smartphones, né, aí uma problemática social bem forte, né, em termos de como que isso é feito, né, o trabalho que envolve isso. Queimadas, desmatamento, supressão de hábitats, né, estresse, problemas de saúde, enfim, poluição hídrica, o que se chama de externalidades ambientais, né, dos processos industriais, né, que não é simplesmente uma externalidade, é parte do processo, né, mas que muitas vezes é visto dessa forma. Então a gente tem vários problemas contemporâneos, né? E muitos desses problemas a gente pode chamar de socioambientais, socioecológicos também. Enfim, né? Dificilmente um problema ambiental ele não é social também. E muitas vezes um problema social tá associado a uma dimensão ambiental também, né? Então mostra como esses problemas são complexos, né? E tem múltiplas dimensões. E a dimensão ética sempre está presente também, né?
Está presente porque se não tivesse uma dimensão ética, a gente nem veria isso como problema, né? Se a gente acha que é um problema, por que o declínio de abelhas e escassez de alimento não é simplesmente um processo que ocorre na natureza e que a gente não precisa se preocupar? Né? Se a gente está vendo como problema, quer dizer que a gente está colocando uma dimensão ética aí. Né? Claro, pode pensar em termos de consequências sociais, ambientais, para a nossa sobrevivência, para a produção de alimentos, enfim, dimensão mais instrumental, que a gente diria, né? Mas a gente está colocando uma dimensão ética mesmo nesses casos, né? Que pode ser uma ética mais antropocêntrica, por exemplo, mas não deixa de ter uma dimensão ética, não é simplesmente um fato da natureza, né? É algo que a gente está vendo como um problema no sentido não de aprendizagem baseada em problemas que eu estou passando para vocês, são problemas que vocês resolvem, né? Mas aqui é um problema no sentido, um problema mais amplo, né? Um problema para a humanidade, enfim, problema que envolve uma dimensão ética, né? E os problemas que eu vou passar para vocês, obviamente, envolvem também essa dimensão. Porque a gente pode pensar, né, dois sentidos de problema, sei lá, um problema para resolver em matemática, por exemplo, né? Tá lá um problema, né, que a gente resolve. Nesse caso não é isso, né? É um problema num sentido ético, né, também. Bom, a gente poderia perguntar, né, qual deve ser, né, o papel da educação e dos seus agentes diante de tais situações. Então a gente está vendo esses problemas todos contemporâneos e a gente está com um tipo de ensino, ou enfim, um modo tradicional de ensino que não parece enfrentar esses problemas, né? Não parece colocar uma formação, enfim, para as pessoas, está mudando gerações, a gente está fazendo um ensino, né? Muitas pessoas estão passando por um sistema de ensino e estão vendo muito pouco sobre isso, né? Estão pensando muito pouco sobre isso e conseguindo formular soluções para isso. Isso acaba sendo muito limitado, né? A gente não está vendo isso de uma maneira como parece que deveria, pelo menos, né? Que se esses problemas são emergentes, são atuais e são urgentes, né? São complexos, precisam ser resolvidos, né? É interessante que a educação seja mais contextualizada e inclua também esses problemas, né? A gente pode pensar com base em que abordagens e métodos a gente deve formar as pessoas, né? E se a gente acha que é interessante incluir esse contexto desses problemas contemporâneos no ensino, né? E se esse é o caso, como que a gente pode fazer isso, né? Então, uma forma de fazer isso, não está lá no título da aula, mas que poderia estar, né? Para não ficar tanto nome, tanta sigla, mas o que é chamado de educação CTSA, né? Que é a educação sobre os elementos e as relações, né, entre esses elementos, que são ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Né? Então é uma forma de ensino, enfim, né, um tipo de educação, que a gente poderia dizer, que envolve essas dimensões, essas 4 dimensões e as relações entre elas. Né? Então não é simplesmente ensinar ciência dentro dela mesma, ou tecnologia, enfim, sociedade e ambiente de maneira separada, mas é ver com um contexto em que essas dimensões fazem parte, né, do problema que a gente está colocando e como que isso pode ser pensado a partir daí, né? Então, a gente fala muitas vezes CTSA, né, essa dimensão que envolve esses 4 domínios, mas sempre quando em questões desse tipo há problemas éticos, né, para a gente analisar ou para a gente pensar a respeito e tomar alguma decisão a respeito desses problemas que a gente pode formular dentro de um contexto pedagógico desse tipo, né, de educação TSA. Então, por isso que eu acho interessante usar isso aqui em bioética também, não só para o ensino de ciências, né, em alguma área da ciência especificamente, mas também em bioética, porque, inclusive, é para dar uma dimensão de, por exemplo, aqui a ética não tá presente, né, nesse termo que é muito utilizado, né, mas ela está sempre presente nesses problemas que envolvem esse tipo de contexto pedagógico. Então, a nossa ideia vai ser tentar focar mais nos elementos éticos desses problemas, né? Mas não apenas neles, né? Não é interessante pensar nessas dimensões complexas que o problema tem, mas dado que o problema é muito complexo, a gente precisa focar em alguns pontos aqui para a disciplina, né? E para obter uma certa compreensão dos temas da disciplina, a gente vai focar mais em aspectos de ética, mas vocês vão ver que tem questões de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente que perpassam, né, todos esses problemas que é os que a gente vai ver na disciplina. Então, um método efetivo para aplicar essa educação CTSA, né,
é o uso de questões sociocientíficas, né? Que isso sim está no título aqui da aula. Né? Aprendizagem baseada em problemas com o uso de questões sociocientíficas, né? Que nesse caso podem ser vistos como problemas sociocientíficos. Então essas QSC são problemas sociais ou ambientais, ou socioambientais, né? Controversos, que têm algumas características, né? O que torna um problema uma questão sociocientífica, né? Por que aquela questão pode ser dita sociocientífica? Então essas questões são interdisciplinares, né? Em alguma medida podem ser pensadas como transdisciplinares também, mas sempre envolve disciplinas distintas, né? Dimensões distintas que para que a gente consiga entender essas dimensões desse problema, a gente precisa captar conhecimentos de disciplinas diferentes, né? Essas questões elas estimulam interesse, engajamento e argumentação dos estudantes, né? Então a ideia é que estimule esse interesse, né? Não venha um conhecimento pronto, mas que é um problema, para vocês verem aquilo como problema e tentarem resolver ele, que vocês possam se interessar por ele, se engajar e buscar uma argumentação que tente resolver esse problema, né? Então a ideia é que vocês escrevam texto, depois apresentem, né? E isso basicamente envolve a argumentação, né? Por isso a próxima aula, inclusive na semana que vem, é uma aula sobre argumentos ou argumentação em geral, né? Essas questões sociocientíficas são complexas, né? E envolvem realidade social contemporânea, né? A ideia é que a gente consiga trazer algo atual para aumentar o interesse e engajamento de vocês. E elas abrangem tanto uma dimensão factual, que a gente poderia dizer que está mais associado com ciência e tecnologia, mas também com uma dimensão de valor, uma dimensão ética, né? E mobilizam conhecimentos prévios de vocês, né? Então a ideia não é eu passar um conteúdo para vocês e agora vocês resolvam os problemas com esse conteúdo que eu passei. Não, é passar um problema para vocês e vocês mobilizarem conhecimentos prévios e mobilizarem estudos que vocês possam fazer enquanto grupo que está buscando resolver o problema, entender as lacunas de conhecimento que vocês possam ter e vocês mesmos construírem esse conhecimento, né? Então a ideia é bem diferente de passar um monte de conteúdo e aplicar uma prova, mas na verdade, passar um problema para vocês e orientar vocês a como resolver ele, mas dar bastante autonomia para vocês aprenderem a aprender, né? Tem muito esse lema, enfim, a gente pode dizer, essa máxima, que a gente precisa aprender a aprender, né? Não, a gente não aprende simplesmente com tudo pronto, né? A gente precisa aprender a aprender. E essa prática de como a gente aprende e ir buscando por nós mesmos, enquanto grupo, coletivamente, é importante para o aprendizado, né? Deu para entender um pouquinho sobre essas questões sociocientíficas, falar um pouquinho mais sobre elas, mas se tiverem algum ponto em relação a isso. Professor, eu tenho, mas eu não sei se é o momento para isso. Mas se não for, a gente pode falar mais para frente. Uhum. É que eu tenho experiência com essa metodologia utilizada devido a outra matéria que eu peguei com você e com o Charbel. Uhum. E lá eu amei a forma como foi tratado os problemas. Eu acho super interessante. Contudo, foi até algo que foi discutido durante a aula. A gente achou um pouco pesado, um pouco maçante, devido à quantidade de problemas, tipo, toda semana tá ali, mesmo a gente tendo outras matérias e tudo mais. Aí eu não sei se para essa matéria foi levado em consideração isso, já estava pronto o plano e continua com a mesma quantidade, coisas tipo, mas é algo talvez a se pensar, não sei como tá ainda, não vi, né? Uhum. Mas é algo a se pensar exatamente para não ficar algo extremamente maçante, porque aí eu acho que perde um pouco do intuito dessas questões, sabe? Uhum. Quando fica maçante, você começa a fazer a coisa de qualquer jeito e já não quer mais saber de realmente pensar. Você só quer terminar. Mais pelo resultado, preciso fazer e deixa de ter a parte mais de engajamento de vocês mesmos, né? Exato. Assim, falando pessoalmente, inclusive aconteceu muito no meu grupo isso. Os primeiros 2, 3 problemas a gente tava super, tipo, fazendo algo muito bom, buscando várias referências e tudo mais. Os últimos 2 a gente tava acabado. Querendo entregar. Empurrando com a barriga, literalmente. Tipo, não foi algo positivo o fim, entende? O Sim. começo é muito positivo, mas por ser muito maçante, o fim não foi. Sim, eu lembro de vocês comentando isso, e eu lembro que eu propus de tirar um dos problemas, porque tinha ficado, vi que estava ficando pesado mesmo,
né? Aqui vocês vão ver que não vai estar tão pesado, né? Vão ser só 2 problemas. Vão ter 3 aulas para resolver um problema e 2 para resolver outro. E vai ter depois a parte da apresentação, né? Eu espero que não fique muito maçante e muito... enfim, que dê muito trabalho, né? Para vocês. Então, acho que também é mais interessante, talvez dar menos problemas ou tentar fazer vocês focarem mais no que é mais relevante mesmo e irem por aí, né? A gente poder fazer um diálogo maior também em termos disso, do que dar muita coisa, querer resolver tudo numa única disciplina, né? Então, acho que é importante isso. E, na verdade, essa crítica que vocês fizeram lá na disciplina ajudou a gente a repensar isso e me ajudou, inclusive, a construir os problemas para cá, né? Pensei bastante nisso e não ficar muito pesado para vocês, na verdade, né? Que, enfim, a maioria usa tá em várias outras disciplinas também, né? Então, espero que fique mais tranquilo. Mas, inclusive, lá na aula foi importante a sugestão de vocês, a gente diminuir um dos problemas, né? Que seria o problema que mais geraria... seria mais pesado para vocês, na verdade. E mesmo assim ficou pesado, né? Então exatamente. E assim, para você ver, inclusive, eu não sei, é porque às vezes isso aconteceu de uma forma mesmo sem pensar no nosso grupo. Mas vários problemas, tipo assim, nos 3 primeiros problemas, no primeiro problema a gente chegou a responder coisas que vocês pediram no segundo problema, que a gente respondeu também coisas que aconteceram no terceiro problema. Aí a gente chegou nesses problemas mais futuros e a gente não tinha mais argumento para usar. Parece que a gente não tava conseguindo mais achar argumento para colocar no texto para não ficar repetitivo. Sim. Então foi algo bem... Foi tipo uma das situações que a gente passou e tal, mas tipo, no geral é realmente algo... A ideia é extremamente positiva, eu gostei bastante. Foi só esse realmente a minha contestação. Foi só esse ponto. Não, porque até pode ser um problema até nosso, né? Quando monta os problemas. Porque tem muito disso, a ideia é muito interessante, mas que problema que a gente vai montar, como que a gente vai montar, o que a gente pensa que vocês já sabem, para não ficar um problema muito fácil nem muito difícil. É difícil, né, isso. Então, como não é uma coisa muito formatadinha, já pronta, que tu vai encontrar num livro, enfim, embora, claro, dá para escrever sobre isso, né, em livros, mas a gente deu aquele problema, não sei se foi pela primeira vez ou segunda vez, aqueles problemas específicos, né? E aí tem muito disso, a gente está colocando algo que a gente sabe que a ideia é interessante, mas na prática a gente não sabe muito bem como vai dar, né? Então pode ser que fique muito difícil, muito fácil, pode ser que... Enfim, dá para ir tentando ajustar isso também ao longo da disciplina, isso eu acho bacana, né? A gente ir conversando sobre isso. E também pode ser algo que, enfim, possa não ser tanto do interesse de vocês quanto um outro tema, ou vai ter várias questões práticas, né? Que também tem a ver com a turma, também no momento ali, que pode fazer com que aumente o engajamento, diminua o engajamento, ou que aumente o interesse, diminua, enfim. Então, acho que esses são pontos bem interessantes para a gente ir pensando, assim, né? Acho que pode variar bastante, na verdade, né? O modo como a gente constrói os problemas e o que eu pressuponho de vocês também, né? Eu, inclusive, estou iniciando, né? Como eu falei para vocês, há poucos semestres, né? Dando aula. Então, ainda fico bastante inseguro em ver o que eu tenho que supor que vocês já sabem, enfim, ainda mais tendo pandemia, eu fico bem assim de como fazer, né? Isso é um aprendizado que eu vou ganhar na prática também. E por isso é interessante ter essa troca, assim, a gente poder ir atualizando e mexendo, acho que de acordo com o que vocês também vão me dizendo, né? Mas essa ideia, acho que a ideia é que fique interessante, vocês não fiquem muito, muito pesado, né, também. Beleza. Então eu vou mais um pouquinho, gente, se quiserem... É só abrir o microfone que eu paro aqui. Dou uma pausa, né? Então, só para comentar com vocês, né? Então, a gente falou sobre o que são essas QSCs, né? E que a gente pode utilizar ela nesse contexto pedagógico que é a educação CTSA, né? Enfim, a gente não precisa... É só para vocês saberem, se quiserem estudar também, verem um pouco sobre isso, né? Existe essa área de relações CTSA, que não é só na educação, é também na pesquisa, é também na formação de políticas públicas, né? Então é um contexto amplo que talvez tenha pelo menos essas 3 dimensões, né? E aqui estou falando mais no campo do ensino, né? E qual é a ideia, né? Então a gente vai usar questões sociocientíficas para estimular vocês a explorar questões que tenham uma dimensão ética importante, né? Em geral as questões sociocientíficas têm essa dimensão ética, mas eu vou focar mais nisso ainda, né? E para estimular vocês, né, a entender como a ética está inevitavelmente presente na resolução desses problemas.
né? Então, a ideia é destacar como as questões sociocientíficas têm uma dimensão ética e, na verdade, ou seja, explorar, fazer vocês verem isso e, na verdade, entender como que essa ética está presente em diferentes, talvez em todos os problemas socioambientais, que a gente possa dizer, né? Então, muitas vezes a gente acha que resolve enfim, com questões puramente científicas ou técnicas, né? E a gente muitas vezes está assumindo uma posição ética que a gente não está discutindo ali, ou não está levando em conta, né? Enfim, não que seja algo absurdo, assim, que a gente não deveria pensar daquela forma, não é isso, não é para modificar necessariamente a posição ética que a gente tem, mas muitas vezes na verdade, para poder explicitar ela, né, e examinar ela se for necessário, e colocar ela de algo que se possa, inclusive, dialogar, ou se possa até argumentar para que ela fique mais forte ainda, mais defensável, né? Então, muitas vezes essa dimensão ética está mais escondida ali nesses problemas socioambientais. A gente não discute tanto eles, mas eles são fundamentais, né? Estão presentes ali, e é interessante vocês não apenas verem que eles estão sempre presentes, mas explorar isso, né? Entender como que essa dimensão ética está ali e, enfim, como que poderia ser diferente, ou aonde que está esse elemento ético, como pensar sobre ele, que consequências tem, por exemplo, a gente assumir aquela posição ética e não outra, por exemplo. Então, questões sociocientíficas são problemas controversos, né, e complexos, enfrentados pelas sociedades contemporâneas, nos quais tanto o conhecimento científico quanto o embasamento ético são fundamentais para a gente pensar nas origens desses problemas, a compreensão desses problemas e para compreender possíveis, para adquirir uma compreensão que ajude a solucionar esses problemas, né? E também para então buscar essas soluções, né? Então, em geral, isso é para a gente entender o problema desde suas origens, aonde que está a origem desse problema, para entender ele de uma forma não só histórica, mas, enfim, com teorias também, por exemplo. E também para ver como que a gente pode solucionar esses problemas, né? Então, por isso pensar que essa dimensão do conhecimento científico e desse embasamento ético é importante para a gente lidar com esses problemas socioambientais, né? Seja para entender eles, seja para solucionar esses problemas, né? Que seria um aspecto mais fundamental, né? Tentar solucionar esses problemas. Agora, que problemas são esses? Que soluções são as melhores? Isso sempre vai envolver uma dimensão que não se responde simplesmente de maneira científica, né? Mas vai responder com uma dimensão de valores também, né? Então, esses problemas têm uma dimensão factual, como eu falei antes, e a dimensão valorativa, né? Uma dimensão ética. Entremeada, né? Não significa que são coisas totalmente descoladas. Bom, e esses problemas podem ser transpostos para a sala de aula como ferramenta de ensino e aprendizagem, né? Que é a proposta, então, da ABP, né? Aprendizagem baseada em problemas. Então, em particular, para abordar relações CTSA e aspectos éticos, bom, em particular a gente faz isso, né? Para abordar essas relações e para tratar aspectos éticos dos problemas e da pesquisa científica, né? Então, a ética está sempre presente aí, né? Embora relações CTSA não enfatize a dimensão ética, esses 4 domínios diferentes, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, quando eles estão juntos, né, num problema sociocientífico, a dimensão ética está ali presente e é interessante focar nela, né? Então a gente vai utilizar uma estrutura para pensar sobre as questões sociocientíficas que vem desse livro, chamado mesmo Questões Sociocientíficas, né, de 2018, editado pela EDUFPA, né? Tem esses 2 organizadores, né, a Dália e o Ney. O Ney era da UFPA, quer dizer, a Dália também foi doutoranda na UFPA, o Ney foi professor aqui na UFPA. E os 2 organizaram, né, esse livro. Eles têm capítulos deles, mas de vários outros pesquisadores, né, muito com educação, né, em ciências principalmente, mas com diversas áreas, né. E é um livro bem bacana, dá para baixar em PDF, né. Até recomendo vocês, quem tem interesse, que pensa então essas formas alternativas de ensino, né, por meio de questões sociocientíficas, como eles chamam aqui, né. Então aqui só para entender um pouquinho como que se dá esse contexto pedagógico que a gente vai utilizar na aula, na formação de problemas, né.
Então, a gente dá um caso, no caso eu, né, dou um caso ou uma história para vocês pensarem a partir daí, né, que é algo então contextualizado, né, vai vir de um certo caso, que esse caso então vai apresentar a questão sociocientífica para vocês, né? Então a questão sociocientífica vai estar vindo a partir de um caso particular ou a partir de um problema particular. A questão sociocientífica vai estar apresentada. A gente vai colocar questões norteadoras para vocês resolverem os problemas. Então não é para vocês simplesmente responderem essas questões no estudo dirigido, mas são questões norteadoras para vocês fazerem a pesquisa, discutirem entre vocês para resolver o problema, né? Não é simplesmente responder elas, mas ajudar a solucionar o problema de maneira mais geral. Então essas questões elas propiciam a exploração do caso que vocês vão ler, né? E conduzem ao alcance dos objetivos de aprendizagem. A ideia é que vocês, ao resolverem esse problema específico, alcancem objetivos de aprendizagem que são mais gerais, né? Que envolvem questões que a gente muitas vezes chama de metacognitivas, né? Ao resolver um problema específico, vocês estão aprendendo questões para além daquele problema. Essa é a ideia, né? Se vocês estão atingindo esses objetivos, vocês estão conseguindo pensar em casos similares que aqueles problemas também podem ser pensados de forma similar, por exemplo, né? Ou ver os limites que aquele problema tem. E é isso que vocês vão fazer a partir de argumentação, né? Nesse caso de texto e de apresentação oral, para mostrar como que vocês resolveram os problemas. E essas questões norteadoras são questões mais gerais que vocês vão tentar, para não ter simplesmente o caso, a gente dá questões que norteiam vocês a resolver o problema, né? E aí vocês vão argumentar para resolver esses problemas pensando muito nas questões norteadoras, mas não focando nelas, né? E aí a gente tem esses objetivos de aprendizagem, né, que está aqui, que eles não são apenas conceituais, como muitas vezes são no ensino tradicional, mas, né, a gente chama de CPA, né, porque são conceituais, procedimentais e atitudinais, né? Então, esse conteúdo, ele pode ser visto na dimensão conceitual, atitudinal e procedimental, né? Ou seja, entender conceitos, né, formar certas atitudes e aprender certos procedimentos também. Vai ter um outro slide que eu vou falar um exemplo disso, né? Mas aqui só para vocês entenderem esse ciclo, né, essa ideia, essa proposta. Então a ideia é que vocês repensem os objetivos de aprendizagem, né, os fins sociais da educação, que possam ser repensados a partir desse, não vocês, na verdade, mas isso, né, os professores, mas obviamente com a ajuda dos estudantes, né, e pensando como que isso foi aplicado, né, para que a gente tenha esses objetivos de aprendizagem de uma forma mais ampla, né, não apenas conceitual, esses outros também, e pensar quais exatamente são para aquela disciplina que a gente tem interesse, né. Então, a partir da avaliação do alcance ou não dos objetivos de aprendizagem, a ideia é reavaliar o caso ou as questões norteadoras a fim de reformular se necessário, né. Então, esses problemas que eu vou colocar para vocês, vai ser a primeira turma que vai trabalhar com esse problema, né. Então, por exemplo, para a próxima turma, se eu colocar o mesmo problema, eu posso fazer o mesmo problema, mas com várias modificações que eu acho interessante, a partir de como foi aplicado na turma de vocês, né. Então, a ideia é que a gente possa ir melhorando também os problemas a partir daí. Então, aqui a estrutura é de 3 elementos, né, porque esses 3 elementos seriam o caso, que eu passo para vocês, né, um texto que vocês leiam e vai estar ali a questão sociocientífica, embora não vai estar de maneira tão direta, enfim, vocês vão ter que pensar e entrar num acordo sobre como vocês interpretam essa questão, qual é o problema sociocientífico ali, como vocês interpretam os termos dessa questão, por exemplo, né? Então há um espaço grande para interpretação também e para posições diferentes, né? É uma questão aberta, pode ser solucionada de diferentes formas. E tem questões norteadoras que vão ajudar vocês a resolver isso, e tem esses objetivos de aprendizagem que a gente quer que vocês atinjam, né, ou se aproximem ao resolverem esse problema, né? Ou melhor, ao resolverem a questão sociocientífica. Então aqui só para dar um exemplo, né, se a gente fosse ensinar sobre biodiversidade, por exemplo. Biodiversidade é um tema interessante que a gente pode pensar como multidimensional também, né? Ou seja, a gente pode pensar no conteúdo da biodiversidade não apenas sobre conceitos relacionados à biodiversidade,
por exemplo, teorias de biodiversidade, princípios teóricos que fundamentam esse conceito, outros conceitos relacionados com biodiversidade, enfim, diversidade de espécies, diversidade funcional, diversidade filogenética, diversidade de ambientes, enfim, por exemplo, né, conceitos que podem estar associados a esse termo, diversidade genética, né, fatos que a gente pode estar ensinando também, né, que vem de um acúmulo do conhecimento científico, por exemplo, e que é interessante passar, enfim, número de espécies de aves no mundo, ou enfim, como se modificou isso ao longo do tempo. Isso tudo seria uma parte mais conceitual, né? Aí tem uma parte procedimental da biodiversidade, que a gente pode pensar, né, no conteúdo da biodiversidade, essa dimensão procedimental, que tem a ver com procedimentos, técnicas, métodos, que a gente quer que vocês aprendam, né? Que vocês alcancem habilidades que sejam procedimentais, né? Então, habilidades também em termos de conceitos, né? Aqui eu falo habilidade como um termo geral, muitas vezes as pessoas falam habilidades só para procedimentos, né? Mas formação, a gente poderia dizer uma formação conceitual, uma formação procedimental e uma formação em termos de atitudes, né? Que vocês criem habilidades nessas três dimensões. Então, atitudinal seria o aspecto mais relacionado a valores, normas e atitudes mesmo, né, em relação à biodiversidade, né? Então a gente pode aprender conceitos de biodiversidade, pode aprender a medir, né, a técnicas e procedimentos para avaliar a biodiversidade de um local, por exemplo, né, um aspecto mais prático. E a gente tem conceitos mais teóricos que nos ajudam, mas a gente também tem essa dimensão de valores, né, que pode ser interessante, né? A gente pode valorizar a biodiversidade, muitas pessoas valorizam a biodiversidade, ou valorizam, enfim, coisas que a gente pode chamar dentro da universidade como sendo biodiversidade, né? Muitas vezes as pessoas não vão utilizar esse termo, mas valorizam, né? E aí pensar em termos de valores também, para a biodiversidade, como a gente pode pensar ela não simplesmente como um objeto de estudo, mas como algo que pode ser valorado ou valorizado, também é interessante, né? E aqui é onde entra mais fortemente a dimensão ética, né? Nessa parte atitudinal aqui. Embora, claro, a gente pode aprender, por exemplo, sobre teoria da ética e aprender conceitos, princípios teóricos, fatos que fundamentam essa teoria de ética, né? Ou procedimentos para pensar essas teorias éticas e aplicar elas em casos específicos para tomada de decisão, por exemplo, né? Mas a ética é uma, né? Ela está nessa dimensão de valores, a gente podia dizer. Bom, e como pensar conteúdos aprendidos, né? Aqui é bem interessante esse modelo KVP, né? Que vai falar de maneira similar, na verdade, a isso, né? Que essas concepções, elas são interações entre conhecimentos, valores e práticas, né? Então aqui KVP porque é para dizer que o conteúdo ele tem essa dimensão de valores, dimensão do conhecimento e dimensão de prática, né? Então a gente não pode reduzir um conteúdo a simplesmente os conceitos daquilo, né? Mas também habilidades mais práticas, né? São importantes na aprendizagem, fazem parte do conteúdo, e valores também podem ser pensados como parte do conteúdo e parte do processo de ensino e aprendizagem, então, né? Então as concepções, né, aqui não diz exatamente conteúdo, mas fala em termos de concepção, né? Aqui nesse livro eles falam em termos de conteúdos mesmo. A gente tem essas três dimensões, né? E é interessante que o ensino não deixe de lado uma delas, não priorize apenas uma, né? Bom, aqui era só, eu não vou entrar muito, já falei, na verdade, né? Exemplos em relação a pensar agora aquele artigo que eu mostrei de 2002 que revisa a taxonomia de Bloom para pensar esses diferentes níveis cognitivos, e aqui o exemplo da biodiversidade, agora pensado nas concepções ou no conteúdo, pensado como KVP, né? Nessa dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, né? Então a ideia é que isso possa ser pensado a partir disso. A gente pode juntar, digamos, essas duas perspectivas para dar um ensino em que estruturar um ensino em que a gente possa abordar essas questões, né? Criar soluções baseadas no conhecimento científico para atividades práticas, por exemplo, né? Tá pensando mais numa dimensão envolve todas elas, na verdade, né? Uma dimensão de criar aqui, mas criar soluções baseadas no conhecimento científico para atividades que sejam práticas, né? Então tá também num aspecto
procedimental, mas também envolve, baseadas no conhecimento científico, né? Envolve esse conhecimento num sentido mais de conceitos que vão ajudar em certas atividades, certos procedimentos, né? E se essas atividades práticas são pensadas não só em termos de criar elas, mas avaliar, inclusive numa dimensão ética ou valorativa, de valores, né? A gente também teria essa dimensão de valores entrando aqui, a dimensão atitudinal, né? Então é para mostrar, na verdade, que isso se associa muito bem a essa forma de pensar, né? A gente não reduzir o conteúdo a uma dimensão conceitual ou apenas métodos, né? Muitas vezes a gente tem também, muitas vezes na pós-graduação, por exemplo, as disciplinas acabam focando muito em metodologias, porque o projeto da pessoa envolve certos métodos que ela precisa aprender, e muitas vezes a pós-graduação vira muito em termos de métodos que a gente precisa para resolver, para o nosso projeto, enfim, para fazer a nossa pesquisa. Aí o estudo mais teórico o aluno faz ele mesmo, ou no laboratório, ou com o orientador, com colegas, enfim. E a dimensão atitudinal não existe, né? Muitas vezes. Então, na graduação, às vezes, fica muito conceitual, na pós-graduação fica muito procedimental, mas não se relaciona muito essas três dimensões, né? Então, a gente vai estar, né, no caso, vou estar pensando, pedir para vocês, né, enfim, um retorno, né, em relação a como esses objetivos de aprendizagem estão sendo mobilizados, né? Se tá sendo interessante isso, se tem a ver. Ou se o problema que eu montei, na verdade, vocês não mobilizam muito alguma dessas coisas, né? A ideia é que, ao montar o problema, eu esteja pensando nisso e consiga fazer com que vocês tenham que mobilizar esses diferentes níveis cognitivos aqui e que vocês possam pensar no problema a partir dessas três dimensões, né? Esse é o meu objetivo, digamos. Então, pedir esse feedback para vocês é importante. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu ia falar um pouquinho sobre aprendizagem baseada em problemas agora. Eu falei mais sobre questões sociocientíficas, né? Falei também sobre aprendizagem baseada em problemas, na verdade. Mas um pouquinho do histórico dela e algumas coisas mais gerais sobre isso, né? Posso seguir ou querem comentar alguma coisa? Ou perguntar, enfim? Está tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver se tem... Não, aqui o chat está tranquilo também. Então tá, espero ter ficado mais claro um pouco sobre isso, né? Na primeira aula eu falei bastante esses termos e agora é expor um pouquinho isso para vocês, para depois, na parte mais das aulas que vão ser muito mais práticas, né? Vocês tenham pelo menos essa base de o que é isso que a gente está fazendo, né? Aqui nessa disciplina. Então, a aprendizagem baseada em problemas, né? Que é chamada de ABP em português e é PBL em inglês, né? De Problem Based Learning, né? Então, ela teve origem na Faculdade de Medicina, no Canadá, né, na Universidade McMaster. E, na verdade, na década de 60, né, através do globo, ela acabou se espalhando, né, em diversos campos, não só na medicina, né? Então, começou como pensado para a medicina numa universidade no Canadá e hoje, né, está muito, enfim, em diferentes países e com diferentes cursos, né? Não só em medicina e na área da saúde, que foram os primeiros, mas pensado para diferentes áreas, né? Então, desde áreas de filosofia e história da ciência, como a gente faz em evolução do pensamento científico, até bioética, como estou passando aqui para vocês, mas vários temas diferentes, né? Muitas áreas aplicadas também tem muito isso, né? Interessante a gente ver que não precisa ser só para áreas diretamente aplicadas, né? Mas também áreas, por exemplo, para estudantes de ciências naturais, ou enfim, dimensão ética, que muitas vezes é aplicada, mas que também tem uma dimensão teórica de fundo, pode ser dado esse tipo de abordagem, né? Não precisa ser só pensado para temas práticos, né? Os problemas, eles sempre são práticos, né? Mas eles podem ser interessantes até para pensar algo de teoria mais de fundo. Esse é o ponto. Então, há várias meta-análises, né, que mostram que o PBL é efetivo para retenção de conteúdo, né, e em termos de memória, de longo termo, né, de longo prazo, para desenvolver habilidades, atitudes e para satisfação de professores e estudantes face ao ensino e à aprendizagem, né. Então, isso são diferentes PBLs, né, alguns mostram, por exemplo, o PBL foi efetivo para a retenção de vários conteúdos de longo prazo, em comparação com o ensino tradicional, ele
reteve esse conteúdo por muito mais tempo ou de forma mais significativa, mais conteúdo. Desenvolver habilidades, atitudes de satisfação, né? Então, muitas vezes se avalia também em termos de objetivos de aprendizagem, em termos de satisfação, e consegue ver também uma comparação com outros, com abordagens mais tradicionais, né? E consegue ver, então, alguns ganhos interessantes em relação a essa abordagem, né? Então, aqui tem dois artigos demonstrando, se quiserem eu posso depois colocar para vocês, se tiverem interesse. Né, o efeito da aprendizagem baseada em problemas na educação em enfermagem, né, nursing. Então, uma meta-análise em relação a isso. E também aqui pensando quando que o PBL é mais efetivo, né? E aí comparando o PBL a um ensino convencional, tradicional, né? Então, o que é um ponto interessante, né? Aqui eu esqueci de mudar, botar ABP, que é em português, né? Tô chamando ABP, agora passou para PBL, né? Mas é a mesmo conceito, né? Ela é uma metodologia ativa, né? Uma metodologia de ensino e aprendizagem que é ativa. Então, metodologias passivas são centradas no professor e baseadas em exposições, né? Seria basicamente um curso a ver com o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Metodologias ativas são centradas no estudante, baseadas em atividades práticas, né? Trabalhos, problemas, nesse caso, problemas, né, de uma forma específica, que é pensada a partir dessa metodologia, que é a ABP, né, ou PBL. Ela é um tipo de metodologia ativa, que então são centradas muito mais no estudante e são baseadas em atividades práticas para a formação de certas habilidades, aprendizado de conceitos, de atitudes, né, e que podem ser mais interessantes pensando em termos do aprendizado do aluno mesmo, né, como vários, na verdade, estudos têm mostrado ultimamente, né. Bom, mesmo assim há limites. Esses estudos também mostram várias limitações dessas metodologias ativas em geral, né. Então, o ensino pensado como dessa forma mais tradicional, enfim, né, acaba sendo relegado a um segundo plano, a parte do ensino mais diretamente orientado pelo professor, né, acaba tendo um segundo plano. Muitas vezes essas metodologias ativas, incluindo o PBL, né, negligenciam dimensões sociopolíticas, que não é o que a gente vai ver aqui, não é o enfim, não é uma questão que precisa ser assim, né, mas muitas vezes esses PBLs eles focam muito nessa dimensão prática de resolução dos problemas, mas não pensando esses problemas numa dimensão sociopolítica e como pode se aprender também com essas dimensões, né. E a partir disso, então, muitas vezes tem se pensado em uma forma que, para evitar essa crítica, né, chamar de metodologia participativa, né, que seria centrada no conhecimento e baseada na ação sociopolítica, né. Então, eu vejo essa metodologia participativa como dentro dessas metodologias ativas, enfim, mas se pode ver para evitar esse tipo de crítica. Então, existem muitas críticas também em pesquisa em educação e ciências a metodologias ativas que são muito soltas, né, e que, enfim, que parece que não tem essa dimensão sociopolítica e não tem uma orientação mais forte do professor, né, como se fosse basicamente um ensino por descoberta, né, tu passa lá e os alunos vão tudo descobrindo sozinho as coisas, e isso tem bastante crítica em relação a isso, né. Então, para não pensar que é uma metodologia puramente ativa, em que o estudante tá à frente e é simplesmente atividades práticas, para a resolução de problemas práticos que não precisam envolver dimensão ética ou sociopolítica, né? Se pensou, então, alguns autores em termos de pensar uma outra forma de ensino de PBL pensada como metodologia participativa, né? Que a ideia é que vocês obtenham conhecimento, né? E esse conhecimento não é só conceitual, atitudinal e procedimental também, e que possam promover ações sociopolíticas ou que tem um bom embasamento para isso, inclusive um embasamento ético para essas ações, né? Então, essa ideia aqui de metodologias participativas é para evitar o ensino relegado a um segundo plano, então é centrado no conhecimento sim, e evitar essa negligência aqui de dimensões sociopolíticas para mostrar que, na verdade, pode ser baseado em ação sociopolítica, né? Então, a gente poderia dizer que a disciplina aqui está focada muito numa metodologia ativa e, na verdade, participativa também, né? Ou seja, uma metodologia ativa que evita essas duas críticas fortes a muitas das metodologias ativas, né?
Então, a ideia é que o professor faça uma mediação, né, da relação dos estudantes com o conhecimento que vocês vão construindo, né, e que tem a ver com o caso, né, que vai ter a questão sociocientífica e as questões norteadoras, né? Então, a gente também tem uma orientação nesse sentido e também, enfim, nas aulas, né, a gente pode chamar também de uma certa tutoria, né, atua como tutor que possa orientar e dar apoio para vocês nessas metodologias, né? E aí isso acaba sendo mais forte do que a maioria das metodologias ativas, né? Que tentam evitar ao máximo ali a presença do professor na influência da construção, do conhecimento, da descoberta do aluno, né? A ideia é que tenha orientação sim, mas que não tire a autonomia do aluno e esse engajamento do próprio aluno, né? Que não venha um conhecimento pronto que precisa ser memorizado, mas que vocês mesmos possam construir com a orientação do professor ou professora. Então aqui é uma outra forma de pensar isso, né? É que a gente tem, por exemplo, aqui o aluno, né? Por exemplo, alguém que está aprendendo, o professor e o conhecimento para ser ensinado, né? Então a gente pode pensar nisso como um triângulo didático e a gente tem a mediação do professor aqui, né? O professor como mediador. Então o professor faz uma transposição didática do conhecimento que está para ser ensinado, né? E tem um certo contrato didático, né, com os alunos, né? Então o professor está mediando aqui tanto o aluno quanto o conhecimento, né? Então por isso é uma certa crítica àquela ideia de metodologia ativa em que o professor tem um papel muito secundário, né? Na verdade não é simplesmente os alunos adquirindo essas concepções, né? E esse conhecimento então vai ser simplesmente por ele, né? Na verdade tem um certo contrato didático com o professor aqui, de fazer esse tipo de metodologia, né? Mas que vai ter orientação do professor, e também uma transposição didática desse conteúdo para ser ensinado, né? Essa transposição didática está tanto nos problemas quanto nas questões norteadoras, né? E pode ter também aulas, enfim, de sistematização do conteúdo que podem ajudar também a passar o conhecimento de uma forma também transmissiva, né? Mas o importante é não se reduzir a isso, ou ter a menor parte do curso em relação a essas aulas, né? Então, né, o que se pensa, né, mas em aprendizagem baseada em problemas, o conhecimento não é simplesmente apresentado pelo professor, né, o que eu falei agora, na verdade. Né, o professor media esse conhecimento por questões metacognitivas, né? Então, não vou passar esse conhecimento para vocês, até porque isso nem é possível, né, numa certa compreensão de como que o conhecimento é construído e adquirido, né, muito mais na interação do que não simplesmente eu passar para vocês, né? E a ideia é que vocês adquiram, então, esse conhecimento a partir das questões metacognitivas que vão ajudar vocês a construir isso, né? E que vão estar muito lá nas questões norteadoras e que são, na verdade, objetivos de aprendizagem. A aprendizagem baseada em problemas usa problemas que são pouco estruturados, isso é importante, né? Não é um probleminha, sei lá, em matemática, por exemplo, tem lá, Joãozinho coletou 10 maçãs, subtraiu 13, enfim, né? Tipo, é um problema altamente estruturado, nesse caso não. Eles permitem vários caminhos de solução, com diversas estratégias, né? A depender das decisões que vocês tomarem enquanto grupo, né? Então, e a depender de como vocês estruturam o problema, né? Vocês podem pensar o problema de maneira distinta, podem focar mais em certas dimensões do problema que em outras, e é interessante ver como enfim, grupos diferentes podem ter posições diferentes ou podem ter posições parecidas, mas embasadas em fundamentos diferentes, né? E aqui, então, para pensar sobre a natureza das questões norteadoras, né? Que eu comentei para vocês, junto com o caso em que vai expor o problema, vão ter questões norteadoras para vocês pensarem, discutirem, e que podem ajudar vocês a investigar mais a fundo o problema, né? Então, essas questões têm um foco sobre conhecimentos que são relevantes para o curso, né? Como eu falei para vocês, não é um estudo dirigido simplesmente responder essas questões, né? Mas na verdade são pontos bastante relevantes para vocês pensarem e resolverem o problema num texto que não é simplesmente a resposta a cada uma dessas questões, né? Não é para pensar dessa forma. Então a ideia é que propicie, né, esse tipo de metodologia ativa com aprendizagem baseada em problemas, onde os problemas são questões sociocientíficas. E para resolver isso, vocês vão
focar, ou não apenas, mas vão tentar pensar bastante em termos da dimensão ética que esses problemas têm, né? A ideia é que propiciar a vocês possibilidades de desenvolver habilidades e confiança, né, para buscar conhecimentos e informação, né? Então não é um conhecimento enciclopédico aqui, eu não vou passar, por exemplo, todas as leis em bioética e vocês vão lá anotando e tal, tipo, é que vocês possam fazer isso para vocês, né? Enfim, obviamente na ideia, o objetivo de aprendizagem não é que vocês saibam buscar as leis e entendam bastante sobre isso, né? Mas é para ajudar também nisso. Para vocês buscarem conhecimentos e informação de uma forma mais autônoma, porque ao resolver os problemas vocês estão fazendo isso, né? Integrar de uma forma mais forte teoria e prática, né? Então pensar que não é simplesmente resolver o problema de uma forma totalmente prática, né? Porque as questões norteadoras lá e o que eu estou pedindo para vocês envolve uma dimensão teórica, e aqui a gente pode pensar numa dimensão ética, né? Como pensando também de forma uma ética mais teórica, digamos, né? Fundamentos, assim, embasamentos éticos que vão demandar a reflexão de vocês, vão ser importantes, mas necessariamente isso vai estar integrado com a prática. Vocês vão ter que estar resolvendo um problema prático que eu passei para vocês. Então, vocês vão estar conseguindo integrar isso de uma maneira mais interessante, né? E essa integração é algo bem interessante no ensino, né? A gente não simplesmente assumir essa parte totalmente prática, mas também não dissociar e fazer um ensino totalmente teórico, né? A ideia muito dessa proposta é que integre teoria e prática, né? Então a ideia é que vocês também desenvolvam habilidades e confianças para aplicar conhecimentos, né? E habilidades para desenvolver soluções viáveis para problemas autênticos, né? Então não é simplesmente compreender certas coisas, mas poder aplicar elas naqueles problemas específicos, né? E essas soluções possam ser viáveis para esses problemas que não são específicos, mas são autênticos também, e que são interessantes se vocês terem que tomar uma posição e darem uma solução para esse problema, né? Aprender não apenas dimensões conceituais, mas também procedimentais e atitudinais dos conteúdos, né? Como eu falei bastante. Então aqui acho que é um dos últimos slides, está quase finalizando. A ideia é que a gente precisa aprender a aprender e aprender fazendo, né? Então, o que é isso, né? Na verdade, a gente pode pensar, né? Aprender a aprender, o que nos dá uma certa compreensão dos fenômenos. A gente quer compreender algo e a gente não simplesmente aprende isso, mas a gente precisa aprender a aprender também. Que meios a gente tem para aprender isso, né? E aprender fazendo, né? Ou seja, tem que ter um aspecto em que vocês possam errar, fazer, modificar, melhorar, discutir e possam ir criando coisas, né? E não pensar que agora que vocês sabem tudo, agora que vocês podem fazer, ou agora que vocês podem criar. Não. Criar e compreender são dois objetivos de aprendizagem importantes. A gente não quer que vocês simplesmente compreendam e reproduzam isso, mas que vocês possam criar uma solução para esse problema sociocientífico. E a ideia é que vocês estejam aprendendo ao fazer isso, né? E que vocês possam estar aprendendo a aprender também. O que seria esse aprender fazendo, né? Interligando teoria e prática, né? Não ficando só na teoria, por isso fazendo junto, tem a prática. A gente pode dizer que teoria sem prática é vazia e a prática sem teoria é cega, né? Isso já foi falado por alguns autores, né? Ao longo dos séculos até. Pensar dessa forma. Então a teoria sem prática não resolve nada, né? E a prática sem teoria não consegue olhar para a prática e dizer, olha só, como é que a gente pode modificar essa prática, ou como é que a gente pode repensar essa prática, né? Acaba sendo cego. Então, um equilíbrio interessante entre teoria e prática é bastante esse aprender fazendo, né? Que está na proposta da aprendizagem baseada em problemas. E o aprender a aprender, o que seria isso, né? Não é simplesmente definições, né? O que é um certo conceito e vocês saibam definir isso, mas que vocês adquiram compreensão disso, né? Às vezes a gente não precisa nem ter uma definição muito bem clara. É interessante vocês trabalharem isso, buscarem definições, tentarem ser mais precisos ao escreverem, por exemplo, ou falarem, enfim. Mas a ideia é que vocês possam obter compreensão e não simplesmente definições, né? Enfim, coisas que vocês decoraram bem e agora respondem rápido, mas que não têm uma compreensão, não entendem muito o significado daquilo, né? Então, que vocês possam ter essa compreensão mais ampla, que possam identificar problemas, analisar problemas, né? Produzir conhecimento via solução para problemas. Então, vocês vão estar solucionando certos problemas de uma certa forma, e a ideia é que vocês possam estar produzindo conhecimento a partir daí, né? Que vocês
possam colocar esse conhecimento em ação. Né? Aqui a gente pode pensar, né, compreender, né, como objetivo. Então, ele contribui para o que envolve esse compreender, né? Tem a ver com conectividade entre termos, conceitos, conhecimentos, inclusive práticas, né? A gente está conectando elas. Quando a gente conecta, a gente começa a dar mais significado e começa a ter uma compreensão mais ampla, né? Então, a atribuição de sentido ou de significado, né, também tem a ver com a ideia de compreensão. Então, compreensão tem a ver com quando a gente começa a conectar certas coisas que estão isoladas na nossa cabeça, a gente começa a formar um esquema cognitivo aí, né, de coisas que estavam isoladas, acabam formando um certo esquema, um certo padrão, que a gente consegue reconhecer e consegue estabelecer conectividades aí. A gente atribui sentido, a gente consegue pensar em termos de justificação para aquilo, consegue pensar em aplicações e se apropria disso também, né, enfim, se é um conhecimento, a gente está se apropriando desse tema que a gente está agora compreendendo, né? Então são 5 pontos interessantes de pensar na compreensão como um objetivo interessante, né? Que é talvez um objetivo mais básico, né? E que não está presente apenas quando a gente aprende conceitos, né? Ou a gente memoriza, lembra de conceitos, né? A gente sabe definir agora eles. Para a gente ter uma compreensão, isso requer mais coisas, requer pelo menos essas 5 coisas aqui. A gente consiga fazer isso em alguma medida mais ampla, né? Então a compreensão, ela tem elementos mais práticos também e elementos que conectam diferentes coisas e nos deem uma atribuição de sentido, que faça a gente, por exemplo, aplicar aquilo que a gente aprendeu num contexto, entender que um contexto similar é similar e aí aplicar também, ou entender quando que um contexto é mais diferente e aquilo não se aplica, há limitações para aquilo. A gente começa a ter uma compreensão mais ampla quando a gente consegue aplicar aquilo que a gente entendeu num contexto, ver o quanto que aquilo se aplica ou não em contextos semelhantes ou diferentes, né? A compreensão, ela envolve então essa dimensão mais prática, a dimensão de habilidades que a gente precisa, que não é simplesmente decorando conceitos, né? Aqui eu vou só mostrar uma proposta aqui para vocês. Vocês não precisam seguir isso necessariamente, mas é uma ideia para ficar talvez um pouco menos solto ainda, essa ideia de como resolver os problemas nessa aprendizagem baseada em problemas, né? Então, para trabalhar aspectos procedimentais e atitudinais, a gente vai utilizar essa abordagem que é em 7 passos, né? Tem também uma abordagem, acho que tem naquele livro Questões Sociocientíficas, que eu não sei se é 7 passos ou eu já vi com 5 passos, com 10 passos, enfim. Essa aqui eu acho interessante. Né, vocês podem pensar em outros passos, enfim, mas a ideia é que ajude vocês a pensarem, quando vocês recebem o problema, eu passo para vocês, né, a atividade lá. O que vocês podem ir fazendo para resolver o problema, né, para não ficar totalmente, vai agora, né, o que eu faço, o que a gente faz. Então poderia seguir mais ou menos esses passos, né, e vocês podem ir vendo com o grupo o que acham. Mas então o primeiro passo poderia ser clarificar os termos e os objetos que estão associados a esse problema, né, pensar como que cada pessoa interpreta isso, ou tentar buscar, enfim, pesquisar sobre isso, para vocês terem uma concepção comum a respeito desses termos e objetos, senão daqui a pouco uma pessoa do grupo entende o problema de uma forma, outra entende de outra. Então, começar já clarificando isso, ou explicitando o que vocês entendem por cada um desses termos, e ver se requer depois alguma mudança, né, um diálogo em que cada um interprete de uma maneira diferente, ver como vocês podem interpretar enquanto grupo. Identificar o problema, né? Então, depois de entender bem os termos e os objetos que estão associados ao problema, que problema é esse, né? Como é que vocês identificam esse problema? Como é que vocês pensam esse problema, né? Tratam e querem lidar com ele. Poderia ter um terceiro passo para um brainstorming aqui, né? Uma chuva de ideias, chuva de pitacos, né? Eu poderia dizer, que é do conhecimento prévio de vocês mesmo, né? O que vocês sabem a respeito desse problema e que pode ajudar na solução do problema. Aí vocês podem definir objetivos de aprendizagem, né? O que vocês precisam aprender para resolver esse problema, porque a ideia é que o problema não seja tão fácil a ponto de vocês não precisarem fazer nada, que vocês já resolvem, porque vocês já sabem tudo, né? A ideia é que não seja isso, mas ao mesmo tempo que não seja completamente novo para vocês, que vocês possam mobilizar um conhecimento prévio. Então vocês vão falar bastante, digamos, desse conhecimento prévio, de como que vocês podem
isso pode ajudar vocês a resolver o problema, e aí isso pode ajudar vocês a definir objetivos de aprendizagem, que são coisas que vocês podem achar interessantes para aprender e que são importantes para resolver o problema e que vocês ainda não sabem, né? Aí vocês vão ter um outro momento que vocês vão poder estudar temas que têm a ver com esses objetivos de aprendizagem que vocês definiram antes, e esse estudo pode ser individual, né? Cada um pode ficar com uma parte desses objetivos de aprendizagem. Vocês depois vão compartilhar os resultados no grupo, né? Ou seja, o que vocês estudaram, o que vocês investigaram para resolver o problema. Vocês passam para o grupo, para todo o grupo poder ter acesso e pensar sobre isso e poder, inclusive, avaliar esses resultados que vocês estão fazendo, né? Estão construindo, né? Criando a partir de todos esses pontos anteriores, né? E aí vocês podem, na verdade, entrar nesse ciclo de novo, pensando que, ao avaliar esses resultados, tiveram algumas coisas importantes que ficaram de fora, enfim, pode haver algum debate em termos de que precise clarificar ainda mais, né, ou modificar, enfim, como vocês estão pensando o problema, né? Então a ideia é que tenha esses 7 passos, mas que entre num ciclo também, não é chegou nesse 7º passo, acabou aqui. Vocês podem voltar, talvez, para um novo brainstorm, né? Vocês podem passar direto para cá, enfim. Mas para entender que isso é um ciclo que pode ajudar vocês a pensarem como enfrentarem esse problema que vai ser passado para vocês, né? Dado que vocês vão estar num grupo para resolver esse problema. Eu acabei tirando a apresentação, mas se quiserem eu posso voltar em algum ponto. E a ideia é que antes de a gente ir para a atividade 1, né, que ainda não é aprendizagem baseada em problemas, mas antes de vocês irem para essa primeira atividade, que a gente discuta um pouquinho em relação à aula. Não sei se alguém mais quer falar, claro que quem falou também pode falar, mas se alguém que ficou mais em silêncio hoje quiser comentar alguma coisa da aula ou perguntar, está aberto para todos, na verdade, mas a gente poderia fazer uma discussãozinha em relação a isso antes de vocês começarem a atividade 1, né? É isso, professor, porque como eu já peguei a matéria, acho que eu falei já abarca um pouco do que eu tô esperando, até as expectativas e tudo mais, né? Sim. Eu gosto bastante desse método e eu acho que vai ser aplicado à bioética, vai ser algo extremamente interessante. Eu só acho realmente que se a gente conseguir talvez aumentar um pouco o escopo para outras áreas que a bioética influencia, um pouco da prática com leis, um pouco fora, entre aspas, sair um pouco também do âmbito só da pesquisa ou coisa desse tipo, sair um pouco só desse foco, Uhum. talvez seja bastante interessante, a gente possa trazer bastante coisa legal para as discussões. Mas de antemão já estou com esperança lá em cima, acho que vai ser bem legal. Ótimo, ótimo. Pensar nessa parte mais do campo profissional também, né? Para além da pesquisa. É bem interessante Isso. esse diálogo com vocês que faz eu... É quase como aquele brainstorm, né? Aquela parte aquele passo do brainstorm que é pensar com vocês isso, né? Enfim, eu tenho que fazer um programa para disciplina, eu faço daquele jeito que eu penso e depois eu abro para vocês para ter esse momento para repensar, né? É bem interessante mesmo. Porque, obviamente, né? Já penso que tem que ser interessante para a parte profissional de vocês. Mas, enfim, por nunca trabalhar exatamente com isso, né? A gente acaba indo mais pro lado que a gente... Enfim, parece que é meio que sem querer a gente acaba indo mais pro que a gente, enfim, já sabe mais ou acha que é mais interessante, enfim. E cuidar para essas coisas não ficarem de fora. Mas ótimo. E espero que seja interessante nessa dimensão também, assim, para vocês. Vou tentar estruturar mais os problemas para entrar um pouquinho mais essa dimensão também. Mais alguém, gente? Quer comentar alguma coisa? Deu para entender essa ideia? Aprendizagem baseada em problemas, questões sociocientíficas, educação CTSA, né? Um monte de termo, não sei se é novo para alguns, pelo menos deve ser novo alguns desses termos, mas a ideia é que a gente faça né, que envolva essas áreas, enfim, esses métodos, essas propostas, para que a gente faça um ensino que possa ser mais interessante para vocês, assim, né? Que tenha mais interesse, que vocês possam se interessar mais, se engajar mais.
espero que seja interessante, né? Na teoria é interessante, a gente tem que ver na prática agora, que o ponto é justamente dialogar teoria e prática. Então tá, Letícia também falou que deu para entender, gostou das propostas. Então, na verdade, a minha ideia para vocês, eu não sei o que vocês acham, mas assim, a atividade 1, eu pensei, né, como a ideia não é ser aula toda expositiva, vocês poderem iniciar a atividade 1. Aí, uma proposta que eu teria é a gente fazer links do Google Meet aqui, em grupos. Eu não sei se vocês quiserem fazer 2 grupos, tem 8 pessoas, né? Podia ser 2 grupos de 4 pessoas. E aí, talvez, quem chegar na outra aula pode fazer um grupo novo, enfim, com as pessoas que não vieram. Ou, enfim, se associar ao grupo de vocês também. Dependendo de quantas pessoas forem, né? Mas aí a minha proposta é a seguinte, eu mandei por e-mail para vocês já, né, a atividade e o texto, e botei no Ava Moodle também da disciplina. A atividade e o texto, então vocês podem acessar ali, quem ainda não baixou. E aí vocês podem ver o grupo como que fica melhor, na verdade, mas eu acho que, né, para resolver a atividade vai precisar ler, né, o texto. Então, não sei se querem ler todo antes de começar a atividade, ou vocês querem ir lendo e tentando responder. Aí fica a critério do grupo, assim. E aí, Essa era uma dúvida, professor, que eu tinha. Desculpa. não, É que, no caso, não seria na próxima aula que a gente estaria resolvendo esse problema? seria. Presencialmente? Tipo assim, eu entendo que a gente tem tempo ainda e a gente pode usar ele. Mas será que talvez não seria mais interessante, tipo, durante a semana a gente ler, tentar trazer informações exteriores e aí, tipo, presencialmente, que se eu não me engano, semana que vem vai ser presencial já, correto? Vai, isso, já vai ser presencial. E aí, presencialmente a gente responder em grupo e tudo mais, com você lá para dar suporte presencial e tudo mais? Eu acho que sim, pode ser. Na verdade, como a ideia aqui é a leitura, né? Não precisa ser a leitura específica agora, enfim, com as câmeras aqui, né? Você pode simplesmente usar o tempo da aula agora para leitura. Não tem problema daí, né? A ideia é justamente que vocês possam vir para a próxima aula já tendo, pelo menos, começado a leitura, né? E eu queria deixar um tempo da aula para isso, assim. Então, não queria, tipo, enfim, dar mais aula expositiva ainda, né? Além de mais chato, ia ficar mais maçante. Que vocês pudessem aproveitar um período da aula para isso. Mas talvez, se você preferir, enfim, ler individualmente, porque também ler em grupo, né? Não faz muito sentido, talvez. E daí, para a próxima aula, essa proposta do Leonardo, não sei se vocês concordam. Daí, aproveitar um pouco, então, da aula, que iria até mais tarde, né? Se vocês quiserem aproveitar para fazer essa leitura, então. E aí, a gente, na aula que vem, também vai ter uma parte de aula expositiva. E quem não conseguir terminar a leitura também, acho que daria para terminar na aula e fazer atividade, né? Mas, claro, se puderem vir já com a leitura toda feita, melhor ainda. Igual no cronograma, eu vou modificar isso, porque como deu mais tempo do que eu pensei, né? Eu achei que vocês iam iniciar só na aula que vem. E aí iam finalizar ela na outra aula ainda. Como já vai ter uma parte para a aula de hoje, uma parte para a aula que vem, né? Talvez dê para vocês finalizarem ainda na outra. Mas a outra, em vez de ser toda ela para atividade, eu vou tentar já fazer algumas modificações para ficar mais interessante também. Pois é, quanto aos grupos, perguntaram aqui se vão formar hoje ou durante a próxima aula. Era interessante Melhor durante a aula, né? Pois é. Era interessante Vai que ter vocês... mais gente. Sim, que vocês pudessem, se quiserem, como o Leonardo falou, que vai ter uma pessoa que não pôde vir na aula hoje, mas que vai participar do grupo dele, se vocês já quiserem ir vendo quem vai participar de cada grupo, mas a ideia é que fique aberto para a próxima aula as pessoas possam se incluir, né? Não fechar, mas quiserem, sei lá, usar um minuto da aula aqui, ou enfim, para pensar como que vai ser os grupos. Mas eu acho que igual não vai fechar aqui, né? A gente vai precisar de um tempo da aula para juntar também. Como não é muita gente, também acho que não tem grande problema, assim. Né? Acho que pode ser montado rápido, assim, os grupos. O Leonardo comentou que tem 2 vagas no grupo, caso quem queira entrar. É 4 pessoas por grupo, né, professor, que você falou? Vamos pensar em 4. Assim que ter essa ideia, daí a gente vê na próxima aula, se precisar. A gente pode ir modificando depois, mas... Pelo menos 3, eu diria, né? Então, na verdade, a Esther e a Daiane já comentaram que daria para entrar no grupo.
Isso, vamos deixar por enquanto 4 no máximo, para poder formar outros grupos, né? E pelo menos mais um grupo, enfim, vamos ver se tem mais 2 grupos, pelo menos. E aí depois a gente modifica. E se, enfim, entrar mais uma pessoa, aí o grupo pode ficar com 5, enfim, a gente vai vendo. E aí, como eu falei para vocês podem aproveitar e vendo a interação no grupo para depois, para a formulação de problema de pesquisa, né? Que vai ser depois, a ideia é manter o grupo ao longo da formulação de problema, da aprendizagem baseada em problemas. Desculpa, agora misturei com outra disciplina que eu estou dando. Para aprendizagem baseada em problemas é bom que você mantenha o mesmo grupo daí, né? Mas isso vai demorar um pouquinho ainda, vai ter algumas aulas antes de se iniciar. E aí para agora, vocês podem fazer o grupo na atividade 2, já podem modificar se quiserem. Mas aí depois, no primeiro dia da atividade baseada em problemas, da aprendizagem baseada em problemas, é interessante que vocês estejam num grupo que se mantenha depois, né? Para poder essa interação ir sendo construída e ficar mais interessante, né? Não ter que a cada dia de aula, enfim, entender como que o grupo está trabalhando, né? E isso pode prejudicar bastante também o andamento para a resolução dos problemas. Então, em princípio, vocês podem pensar assim, enfim, vocês vêm na outra aula, né? Não preciso eu comentar, eu ia falar que, na verdade, quem não está nesse grupo específico poderia estar formando um outro grupo, mas aí a gente vai vendo com os outros colegas também, né? Enfim, não sei se já tem algum aluno aqui que já está em interação com algum outro colega que não veio hoje, que está a fim de formar grupo, a gente pode ir vendo. Então, vocês preferem que eu deixe em aberto e... tem um grupão da turma, melhor ainda. Então, aí facilita para vocês se organizarem ali, né? Mais fácil. Fizeram na semana passada. Eu fiquei pensando nisso. Como eu estou dando muitas disciplinas, eu fiquei na dúvida se chegaram a montar. Mas eu acho que até montaram durante a aula, né? O Leonardo pediu para mandar o link, ó. Ele não chegou a entrar no grupo da disciplina. Não sei se a Keila consegue mandar o link. Então, vocês preferem que fique então a leitura agora para vocês, e não necessariamente a gente precisa dos links, para vocês não precisarem ficar em grupo, poder fazer a leitura individual? Acho que é melhor mesmo, né? Vocês entenderam a ideia? Que vocês conseguiram ver que eu enviei por e-mail e no Ava Moodle, né? O texto, o artigo e a atividade que é baseada na leitura do artigo, né? Então, o que vocês podem fazer agora é ler o artigo, ou o que conseguirem do artigo, e continuar lendo durante os outros dias e fazerem a atividade coletivamente depois dentro do grupo, né? Então, a leitura, claro, pode ser individual, até interessante, né? Acho que você consegue se concentrar mais na leitura individual. E depois tem um momento para discussão e a resolução da atividade em grupo. Eu vou esperar mais um pouquinho igual aqui para o pessoal tentar enviar o link para o Leonardo, né? E para talvez mais pessoas não tenham link, não sei. E aí, eu não sei se alguém tem mais alguma questão também em relação às aulas. Vou parar a gravação aqui também, que ainda está acontecendo.